Oi, Aline, boa noite, Oi, tudo bom? Boa noite. tudo bem? Antes da gente começar o nosso bate-papo, que tal a gente começar já com poesia? Pode ser. Ahn, eu selecionei aqui um primeiro poema que faz parte do meu livro que eu vou lançar, que se chama Os Olhos da Máquina. E acho que a gente pode falar um pouquinho dele depois, né? Então Já vamos tá pro na minha tema. lista aqui já. E queria falar um pouquinho também sobre esse poema, que foi um poema muito importante para mim, porque esse poema foi muito recitado pelo Tiago Soeiro nos espetáculos dos Poetas Azuis. E, e as pessoas me falam muito desse poema, né? Que gostam dele, tá? E eu queria dedicar especialmente para o Tiago, que ele diz que ele recita esse poema há 30 anos e parece que é verdade. E também para uma amiga muito especial que mora em Juazeiro, na Bahia, que é a Lorena, que ela tem uma história bem bonita com esse poema e que ela adora ele e vai para ela, para Lorena. Ok. E o poema se chama Planos para o Futuro. Olha, preciso te contar, dizer que não tem jeito. Eu te amo, criatura, assim como a poesia ama a palavra. Já conseguiu imaginar uma sem a outra? Eu era a palavra solta, sem contexto, e você é o meu doce pretexto de existir e dar sentido a tudo o que digo. Mas sabe aquela interrupção quando a gente fala? Sabe aquele ruído? Sabe quando alguém passa em frente à TV bem no exato momento do gol? Sabe aquela lágrima, aquela de saudade? Não é qualquer saudade. Digo aquela saudade de quando viramos as costas um para o outro e quando viramos as costas um para o outro sem perguntar o que jantaríamos no dia seguinte. Foi aquela dita lágrima, ordinária de tanta beleza, gota salgada, transeunte na cor da tua pele, estrela cadente num céu infinito, a minha interrupção, a minha palidez, a minha mudez, a minha insensatez. Olha, preciso te contar, não tem jeito. Eu sou a palavra e você é o meu contexto. O contexto, amor. Eu adoro esse poema. Já ouvi ele outras vezes em performances. Eu realmente gosto muito dele. Gosto muito também de na foto preto e branco a saudade é colorida. É bem Sim. antiga esse poema. Olá, boa noite para quem está chegando. Sintam-se em casa e, inclusive, sintam-se à vontade para fazer perguntas para a Aline no chat. Eu separei algumas, mas a gente vai, à medida que for dando tempo, a gente vai inserindo sem problema nenhum, tá bom? Bom, Aline, além de poeta, tu és professora e atualmente tu Sim, também estás fazendo o mestrado no PPGLET da Unifap, né? sim. Eu queria saber como a tua profissão e a tua produção literária dialogam e como tu interpretas ou vês a fortuna crítica, a crítica literária no Mapá. Uhum. Olha, é, eu, enquanto professora, sinto muita necessidade de estudar, sabe? Eu fiz uma pós-graduação na UEAP, de língua estrangeira mesmo, porque eu sou professora de francês. E essa pós-graduação foi importantíssima para que eu me mantivesse estudando, né? Porque eu acredito que um professor que para de estudar, né, que para no tempo, é uma coisa assim triste, né? E quando eu estou estudando, né, buscando melhorar, né, enquanto professora, né, eu sinto essa necessidade de estar estudando e o estudo ele me ajuda a buscar novos métodos, novas metodologias, né? E porque a sala de aula ela é muito carente disso, né? De uma evolução, né? A gente está a vida toda, né? Estudando naquele quadrado, né? Lousa, quadro e pincel. E eu acredito que só o estudo mesmo pode fazer com que as coisas possam avançar. Entendi. Aproveitando o gancho do poema que tu declamaste, tu tens esse projeto do livro, né? Que é Os Olhos da Máquina, que Sim. eu tive acesso por e-book. Eu não sei se.
vai ser, se tu tens plano de fazer no formato físico, alguma coisa assim. Eu queria que se tu pudesses falar um pouco dele e também de como tu vês o mini documentário que os Poetas Azuis fizeram, o Desgraçadamente Sentimental, que eu estava conversando com eles, eles me falaram que era a descrição do teu antigo blog. E daí eu queria saber se ele ainda está no ar ou se tu substituíste por outro link. Primeiro livro, né? Na verdade, esse livro na verdade, finalizado durante a quarentena, né? O Pedro Stocks do Poetas Azuis me pediu, Aline, vamos terminar o projeto do teu livro, né? Porque esse livro eu comecei a escrever, é o meu livro de estreia, né? Eu comecei a escrever nos anos de 2014 e 2017, então eu sentia que eu precisava, eu tenho novos poemas, né? Eu estou escrevendo bastante, mas eu precisava revisitar, né? Montar, concretizar esse projeto. Então, o Pedro, com a ajuda do Pedro, né, que ele foi incrível, fez uma arte linda no livro e escreveu uma apresentação belíssima que toda vez que eu leio eu tenho vontade de chorar, porque assim a gente se entende muito, né? A gente tem uns olhares assim parecidos. Então, Os Olhos da Máquina é um livro que eu tenho já há bastante tempo, mas que eu ainda vou transformar, na verdade, em e-book. Eu ainda tô, mas que vai ser em breve, né, o lançamento. O que eu mandei para vocês foi realmente um projeto ainda, mas que ele já está finalizado, né? Então, logo, logo eu vou lançar ele em e-book. E Os Olhos da Máquina, ele fala um pouquinho dessa relação, né, entre a máquina e quem está, os olhos que estão atrás da máquina, né? É um diálogo, né, entre esses dois olhares. E, e é isso, um diálogo entre a matéria que se pode fotografar e a matéria que se pode fazer poesia também. E nesse livro eu falo um pouquinho, né? Tem os capítulos divididos, né? Então eu vou falar um pouquinho, né, da relação com a máquina mesmo, né? Os olhos que estão atrás da máquina e a máquina. Eu vou falar um pouquinho no segundo capítulo, sobre a construção, né, do poema através desses olhares, né? E por último eu vou falar sobre as coisas que compõem, né, que podem compor, né, uma fotografia e das coisas que podem compor também, ao mesmo tempo, o poema, né? Então, esses dois olhares dialogam, né, durante o livro todo. Então, a seleção que eu fiz dos poemas, né, para esse livro foram justamente os poemas que dialogavam com o nome do livro, né? E não lembro a outra pergunta. Sobre o documentário, Desgraçadamente Sim, Sentimental, sim, do blog. falaram isso, exatamente. Sim, tá, lembrei. O mini documentário foi uma produção dos Poetas Azuis sobre a minha poesia, né? Que saiu recentemente, acho que foi essa semana ainda. E, e é um olhar assim incrível que os meninos têm para produzir, né? E eu acho que fiquei encantada, eu fiquei assim, sem palavras, né? Como eles são criativos para produzir, né? Com um espaço muito limitado, né? Com essa limitação que a gente está da quarentena. E esse documentário, ele fala um pouquinho, né? Para quem não me conhece, vai falar um pouquinho da minha poesia, um pouquinho da minha história com a palavra mesmo. E eu comecei, né, o início de tudo, né, da minha poesia, começou com um blog chamado Outros Carnavais. E Eu lembro, eu lia. foi uma época assim muito, muito bacana, assim foi a época que eu conheci o Thiago, que eu conheci você, né? E todo mundo tinha um blog, né? Todo mundo tinha que ter um blog. Então, eu fui encorajada por um amigo da universidade a fazer esse blog, né? E eu acabei fazendo, tinha muita vergonha de mostrar os meus poemas, mas o blog foi me dando coragem, assim, né? De mostrar, de postar, e foi um exercício muito bacana, assim, para a construção, assim, da minha poesia, para a evolução da minha poesia, né? Hoje eu não estou postando mais nesse blog, agora eu tenho um blog novo, mas de vez em quando eu releio o blog e vejo, assim, o quanto ele foi importante, né, para mim.
Tem alguns poemas assim que a gente fica até um pouco com vergonha, né? Mas faz parte, né, da nossa evolução. E o meu novo blog se chama Um Viva Voz, que são poemas mais recentes, né? E eu até comentei com alguns amigos, né, que leram o meu livro, né, que a minha poesia ela já está um pouquinho diferente, né? Devido à nossa evolução mesmo, né? A nossa, assim, na estrada da escrita, né? Das coisas que a gente conhece, né? Ao longo desses estudos que a gente faz sobre a poesia. Eu penso assim no blog como um arquivo mesmo. Eu estava organizando e também penso que a gente muda bastante, mas tá lá e tem que continuar existindo. Era a gente naquela época, né? É importante. Outra pergunta. Tu declaradamente já falou que tu gostas bastante de autores como Paulo Leminski, Elisa Lucinda, Adélia Prado, Manuel de Barros, os próprios Poetas Azuis. E eu queria saber se tem outros escritores que também te influenciam na tua obra, digamos assim. Sim, você já recitou, né, Manuel de Barros, inclusive eu já tinha separado, né, aqui, então acho que dá pra gente começar falando dele, né? Para mim, Manuel de Barros, não tem como explicar a poesia do Manuel de Barros, sabe? O Manuel, ele reinventou a poesia, né? Ele fez uma poesia própria, né, através do dialeto manuelês, né, que ele chama. Então, o Manuel de Barros é uma coisa assim inexplicável, né? A Adélia Prado, ela disse em uma entrevista que a maior vingança da poesia é ela é ser maior que a gente, né? Para mim, acho que o único poeta que conseguiu ser maior que a poesia foi o Manuel de Barros, tá? Então, ele é uma coisa assim que mudou muito assim a minha vida e a minha visão, né, com relação à poesia, né? Uma aula de estilo, né? Manuel de Barros tem um estilo muito próprio, muito incrível mesmo. E já que eu falei do rei, né, eu vou falar da rainha, que é a Adélia Prado. E a Adélia Prado, sim, foi um encontro muito importante também para mim. A Adélia, para mim, é uma das maiores poetas, né, vivas, né, contemporâneas, porque a Adélia, a poesia dela também é uma coisa assim inexplicável. Mas assim, o que eu posso te dizer é que eu gosto muito na poesia da Adélia é a humanidade dela, né? Muita gente fala que é da questão do feminino, que ela traz o feminino, né, para a obra dela, mas eu vejo que se sobressai muito a questão da humanidade, né? E as pessoas falam muito que ela é uma pessoa religiosa e tal. É uma questão, um assunto muito presente na poesia dela, mas eu acho interessante a imagem que ela traz de Deus, né? É um Deus também extremamente humano, né? É um Deus que perdoa, né? E a Adélia Prado não tem medo de mostrar a humanidade dela, né? De dizer que ela erra, que ela tem medo, sabe? Então é uma coisa assim surpreendente que eu amo demais, a Adélia Prado. Tu Falar estás bem sobre outra. acompanhada. Sim, a live vai ser sobre tutorial, né? Sobre livros, né? E eu não poderia deixar de falar, Lara, sobre a poesia da Elisa Lucinda. Na verdade, eu vou falar sobre as duas, né? Que foram muito importantes para mim também. Que foi a Elisa Lucinda, que eu tive o prazer de conhecer, né? Pessoalmente, de Ah, participar que legal. de poesia falada. E eu posso dizer o que eu aprendi com a Elisa foi a ler um poema, né? Parece uma coisa muito simples, né? Dizer que você aprendeu a ler um poema. Mas a Elisa, eu lembro muito bem, né? Já faz alguns anos, mas eu lembro que ela dizia que a gente tinha que aprender a ler um poema, a ler tudo do poema, inclusive o ponto final, uma reticência, né? E principalmente as pausas do poema, né? E com isso eu aprendi muito sobre o ritmo que o poema precisa ter, né? Um poema ele é essencial que ele tenha um ritmo, né? Então eu aprendi muito isso com a Elisa Lucinda, né? E eu sou fã dela. E já puxando o gatilho, assim, né? Olhos d'água. Eu tenho aqui um livro da Conceição Evaristo. Esse aqui não é um livro de poesia, né? Mas nem por isso deixa de ter poesia aqui dentro, né?
A Conceição Evaristo foi muito importante nessa minha mudança, assim, né, de mudança na escrita, né, que eu já comentei antes. Eu gosto de dizer que a Conceição, ela foi um desvio, assim, no rio da minha poesia, porque ela me ensinou sobre olhar mais para dentro, né, de você e dizer que a tua história ela é muito importante, que as tuas memórias são muito importantes, né? E, inclusive, hoje eu estava lendo um livro da Djamila Ribeiro, que está aqui atrás, ó, que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Ah, e sim. ela dizia no livro que, né, as nossas subjetividades, elas são muito importantes para essa transformação, né, para o nosso crescimento, né? E a Conceição Evaristo foi muito importante para mim nesse sentido, né? De eu olhar para mim e dizer, não, o que eu escrevo é importante, né? Tem muito valor, né? Ainda mais para nós que moramos aqui no Amapá, né? No norte do Brasil, que muita gente ainda insiste em dizer que é um lugar desconhecido, né? Não se preocupa ainda em buscar conhecer, né? O que se produz aqui no norte, né? Então, a Conceição Evaristo foi uma escritora essencial para mim nesse sentido, né? De você olhar para suas memórias, né? Mesmo que eu não tenha vivido as histórias que ela viveu, mas ela me diz na literatura dela que o que eu tenho a dizer é importante. Muitas referências maravilhosas mesmo. Tem só mais 3 livros, pode continuar. Claro, pode. Fica à vontade. A casa é sua. Só mesmo para citar aqui, é uma escritora também que eu amo muito, é a Ana Martins Marques. Esse livro aqui dela é o Livro dos Jardins, que é que é uma obra assim belíssima e que eu gosto da Ana é muito da delicadeza que ela escreve e uma poesia muito despretensiosa assim, sabe, mas que te arrebata de uma forma que chega no final do poema e você fica procurando, né? Mas o que foi? Que foi isso que aconteceu comigo, né? Foi a poesia mesmo da Ana Martins Marques, né? Que ela é incrível, é uma poeta mineira. E outra poeta, assim, que eu amo muito é a Alice Santana, que Ah, me chamou muita atenção nela, que ela tem um jeito bem interessante, muito particular de escrever, né? Ela escreve andando de metrô, né? Andando pela cidade. Né? E ela fala muito do cotidiano, ela fala muito das memórias também. Então, sempre que eu leio a Alice, né, eu escrevo um poema, tá? Ah, e por último, eu queria falar do Lucão, né, que é um cara, assim, muito meu amigo, que eu adoro, e que ele tem uma poesia também, assim, muito delicada também. Eu amo a escrita dele. E eu gosto muito desse livrinho aqui dele, porque ele é conhecido, né, pelos poemas curtinhos, mas esse livro aqui, ele se prolonga um pouquinho mais, e eu gosto quando ele se prolonga um pouquinho mais na poesia, ele fica um pouquinho mais. E ele é um cara, assim, extremamente sensível, uma poesia extremamente sensível e de qualidade, sabe? De qualidade. Ele tá levando uma poesia muito boa, assim, sabe? Pra galera, né, que segue ele, tá? Então, fica a dica também do livro do Lucão. beleza. Então tu já acrescentaste alguns outros autores à minha pergunta e foi Sim, tem outros. enriquecedor. Sim, tem outros autores que eu não tô aqui com o livro, mas tem a Matilde Campilho também, que eu amo, de paixão, uma poeta portuguesa, né? Sim. Assim, quando tu vais escrever, tu consideras que tu és uma pessoa que se fecha em casa ou tu te abres para esses e fecha nas tuas leituras ou tu resolves sair para a rua e, enfim, sei lá, se abrir à natureza, aos cenários urbanos. Como tu percebes que o teu processo criativo se dá de uma maneira mais produtiva? Processo de escrita, né? Sim, Olha, eu, para mim, assim, eu não tenho um processo de escrita, né? O que eu tenho são as minhas necessidades, né?
E eu acredito que cada poeta ele tem as suas necessidades, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita necessidade de ler, de estudar, não só ler poesia, mas estudar poesia, né? Então, eu gosto muito de ler essa questão não estruturalmente, né? Não o poema enquanto estrutura, mas enquanto um produto social mesmo, né? Aquilo que surgiu, porque o poema ele é o produto de uma necessidade, né, humana, né? Então, eu gosto de estudar a poesia nesse sentido, né? Eu preciso estar lendo, eu preciso estar estudando e enxergar a poesia não só escrita, né, no livro, mas num filme, numa música, numa apresentação, né? Então, eu acredito que eu não tenho muito essa questão do processo criativo. Eu preciso ter contato com a arte, né? Seja ela escrita, seja ela, enfim, visual, enfim. Entendo. Aline, a gente já está chegando no final do nosso tempo, mas eu queria que você. Queria te agradecer primeiramente por ter aceitado o convite Ah, para que isso, foi conversar um com a gente prazer. com o Pena e pedir para você ler então um último poema para se despedir das pessoas que estão te assistindo. Eu vou ler um poema que foi escrito recentemente, né, durante a quarentena, e queria dedicar, né, para Manu do Sertão, que faz aqueles vídeos lindos de poesia, tá? Que ela divulga muito assim o nosso trabalho dos meninos fazendo os vídeos. Manu do Sertão, por favor, sigam no YouTube e no Instagram. E eu queria dedicar esse poema para ela e para Dona Glória, tá? E esse poema foi um pouquinho que eu falei, né, sobre a Conceição Evaristo fazer toda essa diferença assim na minha vida. E esse poema se chama Eu Sou o Outro. Poesia é quando olho um espelho muito profundamente. Sem desviar o olhar, encaro o que naturalmente escondem. Olhar-se firmemente é olhar um céu tocado por uma lua cheia a despir a escuridão. É comer comida sem talher, não sabendo exatamente por onde começar. Olho-me no espelho e tiro um retrato sem nenhum preparo. E como num jogo, me escondo de mim e me acho. Escrevo o que só eu consigo ver. Alvorada, noite escura, densa floresta inabitada. E em mais um jogo, calo-me diante de mim e me digo palavras abstratas, impronunciáveis. Eu me falo com a língua que acabei de inventar. Nossa, tô sem palavras. Obrigada, Aline. Foi um prazer Ai, de conversar contigo. A nada, foi um gente prazer. queria convidá-los a permanecer, que agora eu vou conversar com o Sérgio Bernardo, tá bom? Tchau, Posso tchau. sair? Tchau, obrigada. Pode.